Nós vamos continuar falando de clima, de chuvas, agora aqui no estúdio, conversando com o climatologista Ayrton Costa. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, querida. Bom, o senhor acompanhava comigo essa matéria agora, falando aí, mostrando os prejuízos que os motoristas podem ter quando se arriscam realmente, como se arriscaram na última quarta-feira. Vimos ali imagens também da semana passada de carros com água já acima do pneu. Um grande risco, não é, professor? Com certeza, né? Durante essa época chuvosa, né, as chuvas tendem a se intensificar e as cidades médias e grandes, que têm grandes espaços impermeabilizados, elas costumam acumular rapidamente, principalmente nos pontos que já são mapeados, que a prefeitura já identificou como tradicionais de alagamento. Pois é, vimos ali algumas ruas, o repórter ele até fez uma cartelinha mostrando as ruas que o Poder Público Municipal orienta para que sejam evitados nesses dias de chuvas intensas. Mas, claro, são detalhes, ruas que eles orientam que sejam evitadas de acordo com a climatologia e também com a atual situação da estrutura do nosso município. Exatamente. Nós temos no Brasil várias cidades que apresentam resiliência zero. Teresina está incluído nesse rol de cidades que apresentam grandes dificuldades com a drenagem urbana, com escoamento. É uma cidade que apresentou nos últimos 20 anos um vigoroso crescimento, um espraiamento lateral, né, um crescimento horizontal e vertical. E isso demanda grandes investimentos em equipamentos urbanos, sobretudo aqueles que são subterrâneos, as galerias pluviais e um melhor planejamento para orientar o escoamento dessa água. Porque às vezes pode soar que Teresina é uma cidade com relevo relativamente plano, e nós temos aí duas bacias, o Parnaíba e o Puti, que nós não teríamos grandes problemas nesse sentido, mas nós temos alguns gargalos históricos cuja intervenção é para ontem, ok? E tanto o município, quanto o Estado, quanto os agentes privados, agentes imobiliários, devem começar a pensar nesse sentido, na cidade que queremos nos próximos anos, porque a chuva não vai deixar de cair. E aí a gente lembra, muita gente culpa, está chovendo demais, está mais intenso a chuva desse ano, mas o problema não é de fato o período chuvoso, e sim a estrutura que a gente não tem adequada para receber essa chuva. Professor, tem inclusive um videozinho, narrado inclusive pelo senhor, vou pedir para a produção colocar, por gentileza, e aí a gente retorna comentando, ok? Olha só, magníficas instabilidades surgindo no sul do estado do Piauí, entre Avelino Lopes, Caracol, Bom Jesus, Canto do Buriti, Uruçuí e Floriano. Observe aí a projeção desses núcleos que tem provocado alguma precipitação na faixa sudeste e sudoeste do estado. Professor, esse mapa é de ontem, do volume que caiu ontem, inclusive ali na região sul do estado. Exatamente. Nós tínhamos instabilidades, as nuvens de temporal projetadas sobre o sul do estado, faixa serradeira e parte do sertão. Nesse momento, a chuva encontra-se um pouco recuada para o sul do estado, em função dos sistemas atmosféricos que são muito específicos, que estão transportando essa umidade para o sul, né? E você observa ali para o telespectador que essas cores, essa escala de cor, vermelho, laranja, indica naturalmente o grau de instabilidade, o tamanho da nuvem e a quantidade de possível chuva que essa nuvem contém. É uma imagem de satélite colorida e que mostra o movimento desses núcleos no sul do estado, que em breve visitarão Teresina, né? A gente está aí com esse recuo de chuva, ela deve se intensificar nos próximos dias. Inclusive, eu até me questionei quando eu soube que estava chovendo lá. Será que essa chuva vem para cá ainda hoje, no caso ontem, e veio na madrugada? Sim, sim. Na verdade, nós temos sistemas imensos, né, lançando umidade na alta atmosfera e o vento carrega de transportar um pouco dessa água até a faixa do norte, centro-norte. Vez por outra acaba serenando, né? Mas a chuva deve se intensificar porque o nosso principal sistema, que é a zona de convergência intertropical, está cada vez mais forte na costa norte do Nordeste. Temos também, produção, uma cartelinha, um gráfico que mostra o acumulado diário. Vou pedir para a produção colocar na tela, professor, e aí o senhor pode comentar, explicando para a gente, olha aí. Bem, esse gráfico é o do acumulado diário da estação de Teresina, né? Cada estação meteorológica automática, ela gera um gráfico desse, tanto o gráfico de acumulado diário quanto mensal. E aí tem aquela grande chuva que nós presenciamos na quarta-feira, que trouxe muitos transtornos para o teresinense. Observe que ela se destaca, né? Porque as outras cargas pluviométricas, os volumes captados são muito modestos, ok? A gente tem também, produção, aqui mostra justamente o que ele citou agora, que é o acumulado mensal. Por gentileza, coloca aí para o professor também explicar para a gente daqui a aula de climatologia do dia.
Aí, professor. Bem, esse aí é o gráfico de acumulado mensal. A gente tem um comportamento na primeira barra verde, que foi de janeiro, né? Nós atingimos a média, ultrapassamos ligeiramente. E a segunda barra verde que nós temos ali no gráfico é o acumulado de fevereiro, ou seja, nós já estamos além de 50%. Isso é um desempenho extraordinário para o mês de fevereiro. Tudo indica que nós devemos atingir a média ou ultrapassá-la, ok? E isso graças ao desempenho da chuva da quarta-feira, que foi basicamente uma chuva de grande volume, mais de 80 milímetros em basicamente 4 horas de precipitação e totalizando mais de 100 em 24 horas. Agora, qual é a previsão para o próximo mês, já que esse mês a gente já atingiu aí quase a sua totalidade? Muito bem, o que é que a meteorologia coloca, né? Climatologicamente falando, tanto fevereiro quanto março é o pico da estação, então nós teremos o maior plus de precipitação, de umidade nesse período. Mas a meteorologia vem colocando alguns questionamentos. Esses questionamentos é que a chuva depende da temperatura do mar, o mar tem que estar quente. E nesse momento nós temos um Atlântico aquecendo, que é favorável, mas nós temos um Pacífico neutro. A neutralidade é que está provocando essa irregularidade na chuva. O piauiense tem percebido que chove em cidade sim, chove em cidade não, umas mais intensas, outras mais fracas, porque o viés neutro interfere, e interfere inclusive na qualidade da previsão de tempo. Mas independente disso, a estação chuvosa prossegue até abril, com amplas possibilidades de temporais em todo o estado, inclusive Teresina ainda as chuvas não se apresentaram de modo regular, mas de modo bastante oscilante, de tal forma que março deve ser um bom mês chuvoso e que fevereiro ainda reserva algumas surpresas. Já aconteceu da gente chegar ao mês de maio com chuvas, não é poucas, mas sim. Será que esse ano vai ser igual? Bem, existem indicativos, a gente, claro que quanto mais se avança no futuro, o cálculo probabilístico da meteorologia, ele perde um pouco a eficácia, porque nós estamos lidando com variáveis de tempo, pressão, temperatura, vento muito distantes. Mas existem boas perspectivas para isso. E anomalias podem contribuir de forma positiva e negativa também, professor? O senhor vai responder com essa foto, esse mapa que a produção vai colocar agora, justamente tratando-se de anomalia de precipitação. Aí, professor, na tela. Muito bem, esse mapa é um mapa gerado pelo CPTEC, principal órgão de monitoramento, que mostra a condição de anomalia de precipitação até o dia 8, ou seja, até o dia 9, desculpe, o que choveu. E a gente pode observar que as cores mais claras, tendentes ao azul, representam volumes maiores de chuva. A chuva ficou concentrada na divisa do Ceará, Pernambuco, Bahia, ou seja, ficou ali na faixa leste do Piauí, mostrando que o sertão ele vem apresentando um desempenho melhor que a faixa do Vale do Rio Parnaíba e a Grande Teresina. A gente observa que os volumes estão mais concentrados na faixa sertaneja, nesse primeiro momento. O que está dentro da tipicidade do sertão, mas que está atípico para a nossa região, Teresina e o norte, inclusive o Vale do Longar, que ainda não mostrou a que veio, né? A gente esperava um volume maior na faixa norte. Professor, no começo da nossa conversa, nós falamos da estrutura de Teresina, que não é adequada, falta drenagem, enfim, falta muita coisa, deixa a desejar, principalmente para um período chuvoso, intenso, como esse que promete deste ano. Mas a gente lembra também que algumas plantações, principalmente no sul do estado, que lá é bem maior, acabam sofrendo com essas chuvas que vêm com forte intensidade. E aí eu pergunto para o senhor, o que determina um período chuvoso no caso para a gente, que a gente nem tem inverno, né, professor? É período chuvoso. Sim. O que determina um período chuvoso bom, intenso ou não? Muito bem, nós temos parâmetros médios de chuva, né? A chuva em demasia, anomalia positiva ou o déficit de chuva não é bom para nenhuma atividade agrícola, ok? O mês passado, por exemplo, não foi muito positivo para a faixa serradeira, que apresentou um déficit de precipitação. Déficit esse que está sendo acumulado desde novembro, quando começaria a nossa estação chuvosa no extremo sul. Novembro e dezembro foram ruins, janeiro mediano, há uma perspectiva de que o mês de fevereiro possa recuperar um pouco esse déficit na região, e o que vai determinar mesmo é que se nós tivéssemos uma condição de normalidade no oceano, porque a neutralidade do Pacífico significa oscilação, então a chuva ela vai cair, mas ela vai cair em volumes diferenciados, em locais geograficamente diferenciados. Como o Piauí ele é muito extenso no sentido norte-sul, nós teremos ainda vários momentos da chuva no estado do Piauí, uns mais intensos, mais fracos. Mas, infelizmente, ainda não é uma estação dentro da normalidade. Bom, e o que a gente quer saber mesmo é a previsão para os próximos dias. Já perguntei aqui várias vezes. Produção, a gente tem mais um mapa que eu vou pedir para vocês colocarem na tela, que trata do consenso trimestral. Explica para a gente, professor. Muito bem, esse mapa é muito interessante, ele foi divulgado agora no final do mês de janeiro,
né? E ele representa a previsão de consenso dos principais órgãos de meteorologia nacional, o IMET, o CPTEC e a FUNSEMI. Essa previsão ela foi adaptada pela nossa CEMAL, um trabalho muito competente, né, da nossa professora Sônia Feitosa, que mostra que as concentrações de chuva no trimestre de fevereiro, março e abril serão do litoral até a Grande Teresina, pegando uma faixa do Médio Parnaíba e da microrregião valenciana e picoense. Então, ali estarão os maiores volumes. E a maior parte do Piauí, praticamente 80%, dentro da normalidade no trimestre, ou seja, chuva normal. E poucas áreas, tipo assim, o sertão vai reduzir um pouco o volume de chuvas e uma parte limítrofe com o sul do Maranhão também vai reduzir. Mas como eu estou falando é um mapa de anomalia, quer dizer assim, vai chover, apenas os volumes eles serão alterados. Ou a maior ou a menor. É uma característica típica da condição atmosférica. Quando a gente fala de chuva, é claro que a gente tem que falar também de raios, trovões, e isso é muito comum aqui na nossa Teresina, na nossa região. Dependendo da intensidade de chuvas, todo o estado ele pode sofrer com raios? Sim, a carga elétrica, né, as descargas elétricas, elas dependem da característica das nuvens, do tamanho, da intensidade da instabilidade. A pessoa usa a palavra instabilidade, muitos não sabem. É quando o ar úmido e quente entra na nuvem, o ar frio e seco sai, e no meio a chuva. Então, quando há esse movimento, a parte congelada da nuvem, ela se excita, aqueles pedacinhos de gelo colidem e produz a carga elétrica. Então, a descarga elétrica está relacionada com a intensidade do período chuvoso. Conforme ele se intensifica, nós podemos ter mais nuvens com descargas elétricas e isso aumenta o risco. E, naturalmente, que cada pessoa deve tomar a devida cautela de segurança em períodos chuvosos. Quais são as principais dicas? Dentro ou fora de casa, por exemplo? Bem, o ideal é dentro da residência, contanto que não esteja manuseando equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica, não esteja na janela ou na varanda, porque a descarga elétrica sempre busca o ponto mais próximo do solo. E se estiver em trânsito, evitar a proximidade com árvores, estruturas elétricas, cercas, antenas de transmissão. Cautela é fundamental, porque raio é, vamos dizer assim, um fenômeno natural com alto grau de letalidade no Brasil, que é o campeão das descargas elétricas no mundo. Com certeza. Professor, amei a aula, adorei. Obrigada por ter vindo. Volte outras vezes aqui no Bom Dia, por gentileza. Com certeza, estamos à disposição. Obrigada.